Eu botei. Ah, agora começou. É do livro. Eu nem comecei, peraí. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Vamos ver o que vai sair para hoje. Lição 85. Ser ordeiro nas tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as conclua todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avançado passo a caminho da evolução. Muito bom. Eu vou fazer a prece, tá? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo dia que tivemos, pelo dia que passamos, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias. Obrigado por tudo que aconteceu hoje, Senhor, e tem acontecido em nossas vidas. E todo esse conjunto é a nossa bagagem, é a nossa experiência que vamos adquirindo. Pedimos, Senhor, por todos do grupo, os que estão aqui, os que chegarão, que não poderão vir, que todos possam sentir neste momento que nós aqui estamos sentindo. Essas vibrações de paz, de amor, de serenidade. Que cada um em seu lar, onde quer que estejam, recebam também essas vibrações e as distribuam, distribuindo para que consigam também passar essa paz a outros. Tenho como bons pedintes, queremos pedir por todos do grupo, pelos nossos amigos espirituais presentes, enfim, por todos aqueles que nos ajudam aqui nos estudos, participam conosco, nos intuem, que aprendem conosco. Por todos nós pedimos, Senhor. Nós queremos pedir também pelos nossos irmãos que estão doentes, nossos irmãos que desencarnaram hoje, por todos aqueles que precisam do momento de sua atenção, e que são muitos, Senhor, muitos, muitos. Pedimos também pelos nossos vizinhos, amigos, parentes, familiares, enfim, por todos aqueles que estão no nosso dia a dia em relação direta conosco. Mais uma vez te agradecemos, Senhor. Que assim como o dia que foi muito bom, tenhamos também uma boa noite de estudo, e logo após uma boa noite de sono, onde possamos todos nós, de alguma forma, também ajudar desdobrado em algum lugar do espaço. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite, Sr. Roberto. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelas mentalizações que têm sido feitas. A Lourdinha também mandou agradecer, que eu falei com ela hoje que vinha ao estudo. Ela iria participar também, ela disse que não, mas pediu também para agradecer. O que vocês têm feito por nós. Não precisa agradecer. Nós estamos satisfeitos de ver o senhor no estudo. Tá, muito obrigado. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite, Lourdes. Boa noite. A reunião que eu participei, eu dormi antes do fim, apaguei. Desculpa. Tudo bem. Sinal que estava cansada, né? Sinal que estava cansada. Isso faz parte. Essa Faz desculpa. parte. Tudo bem. Bom,
Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Espíritos. Nós Isso. estamos na pergunta 615, certo, dona Elisa? Isso. Uma pergunta, meu lápis caiu daqui. 615. 615. 15. Nós estamos falando da lei divina ou lei natural, né? Já lemos 614, e hoje vamos para 615. Isso, verdade. Isso mesmo. Ok, dona Elisa? Sim, então vamos lá. Hoje estuda Livro dos Espíritos, nós estamos na parte terceira das leis morais, no capítulo 1, da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural, pergunta 615. É eterna a lei de Deus? É eterna? Sim. E a lei dos homens? Não, muda toda hora. E pior que não muda Muda só gosto. quando há muda só quando há progresso, não. Há conveniências também muda, Sim, né? sim. É a gosto. Infelizmente, né? Por isso que Kardec fala no Viagem Espírita 1862, né? Que as instituições são ruins, aliás, estão ruins, né? Que só serão boas quando o homem também se tornar bom, né? Então, tem uma caminhada longa aí para as nossas instituições, né? Da onde saem as nossas leis, né? Melhorem. Porque essa questão de lei hoje, a gente foi falar se a gente for falar das leis do homem, do nosso dia a dia, né? Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Nós, né, temos as nossas leis e hoje nós estamos nesse processo de mudanças e há uma dificuldade até numa grande parte do grupo humano, digamos assim, em acatar essas leis, respeitar essas leis. Realmente está muito difícil. Isso tudo é devido, conforme Emmanuel, o inferno é do tamanho da rebeldia de cada um. A nossa rebeldia, tá? A nossa rebeldia. Então, quando nós falamos sobre a lei de Deus, em primeiro lugar, nós lemos na semana passada, né, na página de Ângelo, e o conceito de lei, o que é que ela colocou lá? Qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui intrinsecamente a lei. Então, as leis, né, nós comentamos semana passada, ela fez todo um apanhado, né, de como elas nasceram, como elas foram progredindo, né? A questão do nosso relacionamento, né? Porque começou no relacionamento com homem, mulher, família, tribo, né? Nação, etc. Elas foram evoluindo e todo dia evoluem. E a nossa lei humana, ela tem esse lance, ela está sempre em progressão. Às vezes parece que dá umas travadas aí, parece até que é regride, mas não é, né? Mas quando a gente fala da lei de Deus, veja bem, nós temos as nossas leis que são totalmente punitivas. Ah, mas então, tudo bem, vamos falando teoricamente. Então nós temos na nossa cabeça, que a lei de Deus olha só, é mais ou menos, entre aspas, semelhante à nossa, né? E como a nossa lei, infelizmente, ainda está mais para olho por olho, dente por dente do que para amor, tá? Nós sempre fala-se a palavra lei, nós nos lembramos de justiça, de vingança, né? Se eu sofri, quero também que sofra, quero que se faça justiça. Isso é normal nosso, que as nossas leis são totalmente punitivas. Faz, tá tudo bem, não fez, algo vai acontecer. É uma multa no trânsito, é uma cadeia, é pagar a cesta básica, né? Há um monte de punições, umas mais brandas, umas mais pesadas. Mas e a lei de Deus?
a gente tem dificuldade de entender, né? A gente vê, por exemplo, vamos falar sobre lei de Deus e cumprimento de lei de Deus. Estevão, né? Paulo Estevão. Estevão foi preso injustamente, apesar que ele se colocou como culpado para ajudar o pai, de nada adiantou. Foi jogado nas galés, né? Injustamente. E depois, quando foi socorrido, né, que foi levado à casa do caminho, logo depois foi apedrejado também. Então, Estevão nos mostrou uma coisa durante todo esse percurso aí, a respeito das leis divinas. Estevão, em todos os momentos, tratou bem os semelhantes, respeitou os semelhantes, amou os semelhantes, né? Instruiu, deu bom ânimo. Então, nós, quando nós fazemos errado e queremos a justiça, a vingança, se a gente deparar com a atitude de Estevão, a ação de Estevão, tá, nós vamos ver que se Estevão está nesse patamar, imagine Deus. Você está dando para pegar o que eu estou falando? Ou não? Sim. Sim. Então, a nossa visão da lei de Deus é totalmente errada, que na realidade não é bem uma lei. Tá? Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vivia como? De acordo com como aprendeu, né? Estevão vivia de acordo com o que aprendeu, ou seja, totalmente já dentro dessas leis. Pelo menos na nossa pequena visão, que nós não conhecemos o universo, conhecemos o planeta Terra, né? Francisco de Assis, a gente vai ver vários espíritos que estiveram entre nós, e não é questão de eles cumpriam a lei divina, eles viviam a lei divina. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, é para conhecer a lei, né? A verdade é a lei e a vida, viver essas leis. E quando a gente chega a esse patamar de viver essas leis, né, ela deixa de ser uma lei. Ela deve ser um modo de viver normal, que para a gente é diferente. É quando a gente vai naquela pergunta 89, poxa, eu sempre esqueço, faz o bem, e os espíritos na resposta falam, esses aí já... quando a gente fala que é difícil fazer, a pergunta é essa, é difícil fazer o bem, né? Mas tem espíritos que fazem com facilidade e tal, os espíritos falam, esses aí já conseguiram, já venceram a si mesmo, já fazem isso de uma forma natural. Então, eles já estão, esses espíritos que ele está falando nessa pergunta aqui, cadê? 9, 8... Poxa, está difícil. É, 9, 8... Ué, caramba, perdi. Eu não vi antes, tá vendo só como é as coisas? Pô, tá aqui na minha frente, eu não consigo conseguindo ver, tá? Mas deixa para lá, depois a gente acha ela. Esses espíritos já começam essa questão de viver a lei de Deus. Então não é viver a lei, é estar dentro da caminhada do certo, do correto, né? Já sente isso, é uma questão de sentimento, sentir. Já faz porque realmente vive aquilo, faz parte de si. Então, a gente, quando fala em lei, é a lei de Deus, que é a lei eterna, é a lei do futuro, do nosso futuro. Quando a gente chegar lá, nós vamos embora. Vamos embora. E não vai ser mais que. Para esses espíritos, não existe essa questão de punição. Porque eles não têm mais motivo para ser punidos. Então, a pergunta é a eterna lei de Deus?
Sim, e nós, quando alcançarmos esse viver, esse sentir, estaremos também dentro dessas leis na eternidade. Tem essa ideia, o que eu estou falando aqui é essa ideia de punição. Punição, porque nós aprendemos que Deus não recompensa nem pune ninguém. Aí nós vimos no livro Libertação, a Matheus falando o quê? Que o Gregório vai reencarnar e tem um cara que vai vir inicialmente com dinheiro, com poder, para quê? Gerar emprego, gerar condições de ajudar outros espíritos que estavam com ele lá nos abismos. Se a gente for pensar bem, poxa, não bate com o que a gente pensa, não. A nossa ideia de lei divina, não. Da misericórdia, esse entre aspas, favorecimento, será que ele merece isso? Fez tanto mal lá embaixo durante 800 anos? Então, é uma forma complicada de entender essa lei e de vivê-la, né? Porque ela é totalmente diferente de tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? É. Então vamos continuar, Elisa. Já que ninguém quer falar nada. Vamos lá. É eterna a lei de Deus, eterna e imutável como o próprio Deus. Certo. Então, a lei, a gente tem que sempre pensar isso, quando se fala em lei divina, né? Todas as leis são leis divinas. Mesmo a nossa imperfeita, é ele que nos deixou criar essa lei e utilizá-la, né? E nós vamos ver daqui a duas perguntas sobre as questões, né, físicas, morais, etc. Mas, por enquanto, é isso aí que nós temos que falar. É eterna, imutável. A Deus sabe o que faz, ele é perfeito demais, ele é o absoluto da perfeição. Não há erros na caminhada dele. Diferente de algumas pessoas que a gente conhece, tipo nós, né? Só tem erros na nossa caminhada, certo? Vamos lá? Alguém Ô, quer falar alguma Afrânio, coisa? eu queria te Claro, perguntar, uma coisa. pergunta. É, a gente sempre escuta, né, que não cai uma folha de uma árvore em fio de cabelo sem que Deus permita. Mas é, por nós ser, por ter várias criações, uma vez eu lembro que eu era pequena, eu perguntava assim para minha mãe, mas mãe, é tanta gente, como é que ele vai me ver? Como é que ele vai saber de mim, né? Tanta gente no mundo, né, naquela época nem pensava em planetas, em outros sistemas. Eu me lembro de fazer essa pergunta para minha mãe. E a minha mãe, eu falei para você que eu vim de uma família espírita, então minha mãe me respondeu assim: minha filha, quando você entra para uma empresa grande, o dono da empresa, ele sabe que tem vários funcionários, mas ele tem outros funcionários para cuidar de outros funcionários, porque ele tem que cuidar de coisas muito importantes. Então, assim é Deus. Ele sabe que existe, mas tem criações de espíritos mais avançados que ajudam você no seu caminhar. Por isso é que você. A minha mãe já falava anjo da guarda, né? Você tem o seu anjo da guarda. Ele vai te acompanhar, ele vai te ajudar. Porque não é porque Deus não te conheça, mas é como se outra pessoa fosse designada para cuidar de você, no lugar dele. Não que ele não saiba o que acontece com você, não é isso. Mas eu sempre fiquei com essa pergunta na cabeça. Ele é tão grande, e nesse pensamento estava falando de Deus, nem de Jesus. Como é que pode ele saber quando eu estou sofrendo, né? E realmente a minha oração chega a ele ou não? Chega a esses outros espíritos? Ô, Consuelo, olha só. A gente orar com toda a nossa fé é uma coisa. Jesus orar, um mínimo de fé dele é outra coisa, para começar, né? Mas
todas as preces, quando tem sentimentos juntos, chegam a algum lugar. Conforme a tua mãe falou, por exemplo, vamos dar um exemplo bem grosseiro aí. O McDonald's. O McDonald's para Austrália deve ter, talvez, mais de 150 países do mundo, né? E o McDonald's, em todo lugar que você vai, a loja é igual, a roupa é igual, não é isso? O estilo do sanduíche, tudo igual. É tudo igual. Mas, por exemplo, África do Sul, cada McDonald's tem o seu gerente. Ele toma conta daquela turma. Mas na África do Sul, vamos supor que tenha 150 McDonald's. Há um geral que está atento aos 150 gerentes, né? Quando acontece alguma coisa, né, vão reclamar. Uma reclamação, por exemplo, vai chegar ao gerente da loja, se ele não for conseguir, vai passar por um gerente superior, um geral. Se não conseguir, vai chegar até a central nos Estados Unidos. Digamos que lá na central dos Estados Unidos, entre aspas, seria a central onde está Deus. Mas para chegar lá, tem tantas pessoas capacitadas nesse meio que não chega, não tem necessidade dele resolver. Vai ser resolvido do caminho afora. Mas no caso de Deus, nós estamos falando aqui de uma coisa bem material. No caso de Deus, no livro A Gênesis, tá? Ele fala que todos nós estamos envolvidos, excluídos, no tal do fluido cósmico, que é a emanação, conforme falou André Luiz no Evolução do Mundo, do hálito de Deus. Ou seja, quando uma folha cai aqui, um ou outro, entre aspas, gerente, que é um espírito que está acima, vai conferir, vai ver e tal, mas Deus sentiu. Sentiu. Quando nós estamos aqui orando, né, parece que vai chegar lá no Clarence, a Deus também ouviu, porque todos nós estamos nesse hálito divino, todo o universo. Isso é um livro da Gênesis, capítulo 2, se não me engano. Aí eles dão um exemplo seguinte, que podemos comparar um corpo também, né? Nós estamos aqui. No caso, nosso cérebro que comanda tudo. Se alguém cutucar nosso dedo do pé lá embaixo, nós não vamos sentir imediatamente? Está no livro da Gênesis essa resposta aí. Tá bem melhor do que eu estou dando aqui. Bem melhor do que eu estou dando aqui. Ou seja, Deus, por isso que Jesus fala, não tem uma folha de uma árvore, tem um pai, sabe? Todos os fios de cabelo teu estão contados. Porque está tudo dentro do alcance dele. Tá? Dentro desse hálito divino, esse fluido cósmico universal. Tudo está dentro disso. Né? Não é a questão que um pensamento tem, não, mas há um grande oceano, tá? Nós não somos partículas de gota que compõem o oceano, não. Nós somos individualidades que estão mergulhando, nadando nesse oceano, digamos assim. E ele, por ele ser o oceano, ele tem de tudo. Ser o causador desse oceano, digamos assim. Digamos que cada um de nós tem uma tomadinha. Quando mexe, apita lá na central. E ele fica sabendo. Mas o pensamento da tua mãe está muito correto. É mais ou menos isso aí. Ok? Tá certo. Tá certo. Você tem o livro A Gênesis aí, não? Tem, mas não está aqui, não. Tem. A minha biblioteca não é igual a da Elisa. Eu tenho que ir lá pegar. Sobrou para mim. Tem que procurar. A providência divina, tá? Eu acho que é o capítulo 2. O primeiro é Deus, as coisas é capítulo livro de Gênesis. Logo no início mesmo, você vai ver eles falando sobre isso. Você pensa que a gente pensa. Poxa vida, a pergunta está lá, mais ou menos essa pergunta que você fez está lá no livro A Gênesis. Poxa, como é que Deus vai saber? Como é, né? Aí os espíritos vão explicar para a gente lá. Bem explicadinho, bem detalhado mesmo. Se eu soubesse, tinha trazido o livro A Gênesis para cá. Alguém mais quer falar? Seu Roberto? Ô, Afrânio, eu vejo, posso estar vendo errado, mas eu vejo, todos nós somos uma energia. Né? E a energia vibra. Então, essas vibrações, com relação ao que está sendo tocado de Deus, essas vibrações, essas energias nossas, humanas,
elas vibram e chegam, essa vibração, eu acredito que chegue até o alto. Certo? Eu acredito que eu os conheça, todos nós, um por um, ele aponta um por um pelo que nós somos com relação a ele. Então, nós somos energia, vibramos por nós estarmos num globo, né, fechado, uma bolha fechada. Então, todas as vibrações daqui chegam até ele, e isso é que eu penso, chegam até ele. Então, ele sabe quando eu estou errado, quando eu estou errado, quando eu não estou. A minha individualidade, como vibração, chega até ele. É isso que eu acredito, dentro disso que nós conversamos agora. É isso aí. De acordo com como a gente vibra, né, seu Roberto? Ele vai sentir. Né? Vai sentir. Nós somos criações, né? Somos criados por essa questão da eterna e imutável. Porque nós não somos eternos. Nós fomos criados um dia, né? E somos imortais. Uma diferença. Eterno, a causa primária de todas as coisas. Né? Causa primária de todas as coisas. É a definição que eu pergunto no livro dos Espíritos. Nós, a partir de determinado momento, nós viemos a surgir, né? A ser criados. Então, nós não estávamos lá. Então, nós somos, né, nessa ideia de criação, criados por ele em determinado momento e somos imortais. Então, como nós somos criados por eles, nós não deixamos de ser, entre aspas, parte dele. Né? Um filho nosso não é uma parte nossa, digamos assim. Não, o nosso ali, o nosso DNA ali, é um monte de coisa nossa ali, né? E a vibração, né? Que um filho nosso está passando, sempre nós sentimos alguma coisa. Sim, com Certo? certeza. Nós sempre sentimos alguma coisa. Assim é ele também sente. Né? Eu sinto, posso estar aqui dando uma televisão, de repente eu passo na minha mente um filho, e depois eu vou saber de alguma coisa com relação a esse filho. Pelo menos aqui na Terra é assim, né? Principalmente a mãe sente muito mais do que o pai. A mãe, essa vibração da mãe é muito maior, né? Essa capacidade de, né, notar essa diferença vibratória. Imaginemos Deus. Né? Exatamente. E assim ele vai nos sentindo, né? Sentindo. É difícil a gente até compreender a fundo isso, mas nós somos isso aí, somos energia pura, né? Somos energia. E, como energia, o nosso código de barra são as nossas vibrações. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? As mães agora estão sentindo até os gatinhos vibrando, né, seu Roberto? Exatamente. Mas é interessante isso, que a gente vê. Veja bem, o animal já está amuado, quem está cuidando sempre dele, a gente vê que sente, né? Não, ele passa. A gente não sabe o que é isso, mas pela vibração que ele passa e pelo que a gente conhece ele, né, a gente vai chegar ao problema. É interessante mesmo. Né? Aí a gente bota isso em escala infinita, que é Deus. Então, cada um de nós realmente não cai em uma folha de uma árvore sem que o pai o saiba, né? Ele sabe de todas as folhas da árvore caem. Porque todas as folhas da árvore, inclusive, são o quê? Princípios espirituais que estão ali. E se ele consegue alcançar a folha da árvore, que são princípios espirituais, imagine nós que já estamos já num caminho já bem além, que nós estudamos ainda há pouco tempo livro dos Espíritos, bem além deles, né? Dos princípios espirituais que estão naquela folha de árvore.
Alguém quer comentar? Tá bom, Consuelo? Tá certo, sim. Eu também Ah, estava imaginando irmãos gêmeos, né? Às vezes cada um mora num país diferente, quando acontece alguma coisa com um deles, ele sente, né? Eu sente, acho sente. que é mais ou menos isso que o seu Roberto falou, é a mesma vibração, é o mesmo, é a mesma ligação, a gente está ligado, né? Deve, Tá quer dizer, eu ligado? imagino, não sei O como é que é, telefone, imagino. telefone toca. Você pensou na Elisa. Ah, a Elisa tem uma biblioteca maravilhosa, meu Deus. Qualquer dia desse eu vou visitar a Elisa para conhecer mais essa biblioteca, filmar. Aí diz, o telefone toca, assim, 2 minutos depois. Ela, puxa vida. Aí você vai atender quem é? A Elisa. Aí Isso diz, ah, acontece, isso é não verdade. sei por quê, Consuelo, eu estava pensando tanto em você. Né? Olha só, entendeu? Isso acontece. Entendi. Acontece, sim. Está entendendo? Acontece. Nós somos vibrações. Né? Nós somos vibrações, nós não somos matéria, né? Nós estamos nessa dita matéria que também é energia, né? Eu me lembro que quando meu gatinho morreu, eu estava afastada, assim, porque eu fazia ginástica com uma amiga minha e a gente gosta muito de bicho, a gente conversava muito, é muita amiga minha. E eu estava pensando nela, falei assim, poxa, que saudade da Andréia, ela ia me entender o que, que eu estou sentindo agora. E não deu 30 segundos, ela ligou para mim, e aí, Consuelo, eu estava pensando em você, como é que você está, quanto tempo? Eu falei assim, poxa, que transmissão de pensamento engraçado, né? Mas é, Ela, é ela, coisa de um né, pensamento. sentiu É. que eu estava triste, né? Eu só tomo cuidado quando é a sogra, viu, Consuelo? Eu evito. Bom, Tá vamos, certo. vamos lá para 616, né? Vamos lá. Pergunta 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Porque essa pergunta aqui tem um pouco de bíblico isso aí, tá? Porque aquele Deus que tem lá na Bíblia, ele é meio alterado, né? O cara é meio brabo, né? E uma hora ele permite uma coisa, daqui a pouco ele não permite, né? Uma hora ele não permite, aliás, depois permite. Então, Kardec aproveitou esse. Nós sabemos que a Bíblia é tudo simbolismo, né? E o que dá a entender que ali havia um espírito guiando o povo, né, de Israel, né? Ajudando o povo de Israel. Quando Moisés vê lá a sarça Ardente. ardente, boa noite, ó. A sarça ardente, Boa noite. né? Quem está aí? Eu sou, né? E os 10 mandamentos, né? O Moisés foi lá no alto, recebeu as tábuas da lei, certo? Nós sabemos que a mediunidade de efeito físico, e, logicamente, algum espírito, né, utilizou o ectoplasma de Moisés e se realmente escreveu nas tábuas, não é impossível, né? Participou. Então a gente vai ver muitas coisas acontecer na Bíblia e os próprios, digamos, o pessoal que está lá na Bíblia, né, os reis, os juízes, os profetas. Nós temos um profeta que ele seguia tanto olha só, ele recebeu, olha só, tá lá, é o Samuel, Samuel. Samuel recebe, entre aspas, de Deus, entre aspas, tá? Para falar algo para o rei da época, que era o. Bom, eu não estou lembrado, tá? E fala o seguinte: ó, você vai invadir tal país, quer dizer, não era país, né? Tal tribo, e vai matar todos, principalmente da família real. Mas o cara era muito amigo daquele povo. Ele invadiu, arrasou tudo, mas o rei, a rainha e os filhos, ele liberou. Samuel chega e vê assim, ó, você não obedeceu às leis de Deus, o que Deus mandou. Pega lá uma espada e mata o pessoal. Está na Bíblia. Então, há contradições aparentes na Bíblia.
Principalmente por essa questão de Deus mandar, que Deus desmandar, Deus falou, Deus não falou. Então, isso aí parece dar essa impressão aí. Poxa, será que Deus, né? Em certa época, a resposta é que todo mundo já sabe que não, né? Em momento algum. As leis, falou na pergunta de cima, estão imutáveis, como o próprio Deus. Alguém quer falar? Acho que era Saul o nome do rei, tá? E por que ele permite que as pessoas, naquela época, né, e até hoje, né, porque tem muita religião matando em nome dele, por que ele permite que isso, tá bom, tem que crescer, tem que evoluir, tem que aprender, tudo bem, mas deixou aquilo acontecer em nome dele? Por que não começou a cortar o Oh, mal pela raiz naquela época? nós precisávamos evoluir, né? E a evolução, você não viu o livro Libertação, né? Na quarta, na segunda-feira. Olha a confusão aí. Na segunda-feira, o Gúbio falando para o André Luiz, para o Eloy, né? Infelizmente, né? Deus deixa que, por exemplo, Deus deixa que lá nos abismos, né? Tem as pessoas que falam que são juízes que, em nome de Deus, vão punir as pessoas. Por quê? Aqueles cidadãos que estão lá, que infelizmente, para aprender, precisam passar por punições severas. Então, isso aí faz parte da evolução. Tá? Sim, Vai mas, chegar uma Alcione, o que eu hora. estou te perguntando é Hum, por que ele deixou perpetuar na Bíblia isso como se fosse ele, porque isso é usado por não, algumas religiões, né? não, Entendeu? porque É isso essa a minha aí é. pergunta. Não, estou entendendo. Então, porque ele não era Deus mesmo, ele era um espírito, um espírito protetor que estava guardando um grupo, tá? E que ele também não devia ser muito elevado. Não devia ser tão elevado assim. Ele tinha Porque mandar decapitar, né? né? Então, ele tinha Mandar matar a família inteira. exatamente. Mas qual é a necessidade lá daquela época? Nós não sabemos, né, pastor? Esse que é o problema, né? E a ideia não podia acabar. A ideia do Deus único estava com aquele povo ali. E eles levaram a sério isso. Levaram a sério que levam até hoje, né? Não aceita nem Jesus, né? Não aceita nem o Messias. Eles estão esperando o Messias. Tá? Que o Deus deles, a ideia deles é um Deus super poderoso, super guerreiro, vingador, etc, etc. Agora a dificuldade está aí, tirar isso da cabeça deles. Tá? Tirar isso da cabeça deles. Essa questão muito, Deus muito forte, assim, muito, de uma É um certa forma, até vingador, cruel. né? Seria É, mais um vingador, né? então, essa história aí, tudo isso faz parte da nossa evolução. Aí depois o cara descobre que estava errado. A gente vê a história de Alarico. Alarico, né? Ah, acabou com Roma, 100 anos depois voltou como neto dele mesmo, acabou de novo com Roma, acabou com o Império Romano. Hoje Alarico está nas fileiras espíritas, é o Jesus Gonçalves. Já ouviu falar dele? Já, já, É, já. tem um centro espírita Tem, aí perto de tem até o você. centro espírita dele, Então, né? o Jesus Gonçalves. Então, você vê, hoje, tá, ele passou por tudo isso. Olha, que ele não era mole, não, viu? Quem vê a história de Alarico, vê que Alarico não era mole. Tá? Mas hoje quem é Alarico? Um servo do Senhor. Olha só que coisa bonita. Coisa bonita. Ele venceu. Ele já está naquela história que nós falamos alguns minutos atrás. Não é de cumprir a lei divina, é viver a lei divina. Ele já está começando esse estágio. Ele já está de olho em não errar o máximo. Não errar mesmo, né? O máximo de não errar. É isso aí. Então, essa pergunta vem muito. Isso está falando em certa época. Havia contradição. Mas essa contradição, porque os espíritos que comandavam aquele grupo e aquele próprio grupo ainda estavam, ainda eram falhos.
deficientes, precisavam passar por certas coisas, segurar a ideia. Tem um monte de coisa que pode ter acontecido. Uma pergunta vem mais ou menos disso aí. Porque ele faz questão de falar em certa época. Né? Alguém quer falar? Eu não sei qual é a pergunta, mas acompanhando aí o conselheiro comentou, da pergunta, que você estava É falando, 616. 616. 16. Eu lembrei da questão 872, resumo teórico do módulo das ações humanas. O resumo que ele faz, ele inicia assim, ó, a questão do livre-arbítrio. O que eu estou entendendo é isso. Por que deixou que as coisas acontecessem e não cortou o mal lá na raiz, lá no começo? É isso? Enfim, É o que eu entendi. Então, ele diz assim, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Grande, eu vou só esse pedacinho agora. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se acha colocado. É o que eu estou entendendo aí na discussão. Então, a gente está crescendo ainda, muito de nós embolado, atolado até o pescoço, damos mal ao nosso arbítrio. Que a questão essa do instinto, que ainda reside em nós, é o hábito, né? Lá o terceiro, não é noção superior, não, meu Deus. É o terceiro andar, né? Das noções essas que são adormecidas. Só isso que eu vou falar. Bateu, levou. Depois a gente paga, né, o pato, vamos dizer assim, por nosso empreendimento. bom, só uma coisa que eu quero falar também, né, sobre essa pergunta. Quando eu falei para alguns profetas, alguns, tá? Tá? Alguns. Esse Samuel mesmo levou muito a sério o que ele ouviu. Tá? Porque se o cara errou, era problema do cara. Ele não aceitou o erro do cara. Foi se vingar em nome de Deus. Fala Não é isso? do Saúl. Foi? Você É? fala, está lá o Samuel. Aí você está É, falando do Davi ou do Saul? do Saul. Saul, Então, né? E agora, por exemplo, Jesus usava demais o que? Isaías. Isaías, se a gente pegar o livro de Isaías, que é um livro grande, tá? São muitos capítulos, são 60 e tal, capítulos, quase 70, tá? Ele fala muito sobre Jesus e a gente vê que já Isaías era outra coisa. A gente vê que o modo de Isaías agir, de falar, de ensinar é totalmente diferente de alguns outros profetas, mas cada época tem sua necessidade, né? Mas Samuel foi aquela época, foi lá atrás, está em Juízes, né? Juízes, né? Lá no início, quer dizer, mesmo, logo assim que eles chegaram, né, a terra, entre aspas, prometida, etc. Bom, a pergunta é essa: como é que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens coisas, né? Numa época e na outra, e depois proibiu e depois desproibiu, né? Ou desproibiu e proibiu? Essa é a pergunta. Alguém mais quer falar? Então vamos lá. Pergunta 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. A harmonia que se funda que reina no universo material, né? A gente vê que no nosso planeta, a gente sempre fala do nosso planeta, que a gente conhece mais ou menos, né? Tudo que, né, foi criado por Deus, quando a gente não atrapalha, quando a gente não atrapalha, funciona maravilhosamente bem. Né? Vamos ver as árvores. Aí vão os caras lá com motosserra,
corta. Vamos ver os rios. Alguém joga, né, coisas sujas no rio. Então, dentro disso que Deus criou, a harmonia em tudo. A harmonia em tudo. A perfeição em tudo. A gente, tipo, né, as pessoas aí que estudam a matéria em si, né, nós de uma vez estudamos, poxa, eu esqueci o nome, ele se lembra, nós botamos lá no centro, no Maria Vaz, até o Haroldo Dutra que deu a aula para a gente, sobre aquela questão de tudo que é formado, né, ter tudo uns quadriláteros certinhos, tá lembrado? Aquilo tem um nome, eu não estou mais lembrado. Cara, não Tá, lembro. tá lembrado ou não? Não. Não, então depois eu vou procurar e vou jogar no grupo, tá? Foi uma aula que nós fizemos lá, que o Haroldo Dutra que nos mostrou a perfeição da criação, tá? Esse é o nome, oh, meu Deus do céu. Se eu perguntar ali, o meu filho, ele sabe na hora que ele estudou isso na escola há pouco tempo, tá com a cabeça fresquinha, né? Pouco tempo não, já tem também bastante tempo, mas nós já temos alguns decênios que estudamos isso, né, Elisa? Eles não, Sim. eles não há 10 anos. Mas eu vou botar no grupo, eu vou achar, tá? Então a gente vai vendo que, poxa, as folhas, né, são formadas, tudo é por isso. E os animais, é tudo legal, tudo é harmonioso. O homem, nós, no nosso estágio é que desarmonizamos tudo. Mas o físico da gente, corpo perfeito, nosso corpo físico é perfeito. Ah, mas tem câncer, tem isso, tem dor de dente, culpa de quem? Deus mascou chiclete. E é interessante que na nossa época a gente tinha um dentista, quando você ia no dentista, ele dava uma bala, né? Pô, o que nós vamos fazer lá, gente? Ah, não sei se ainda é assim, né? Mas era assim, dava uma Não, bala. agora o máximo que ele dá agora é uma escova de dente, uma pastinha. Pô, então evoluíram, tá vendo como o dentista evoluiu? Né? Era uma bala. Então o que é que a gente ia fazer? Danificar o que tinha acabado de consertar. Aí É. daqui a pouco pegar, minha obturação caiu, tá na bala aqui, que eu peguei aquela bala Juquinha que grudava. Então é isso aí, né? As leis de Deus são perfeitas, tudo que Deus faz é perfeito. Nós, no nosso estágio, é que desarmonizamos um pouco, mas aparentemente é desarmonia. Mas está dentro do contexto do livro Libertação, está nos mostrando isso. Está nos mostrando que tudo está sob o controle divino. A gente pensa às vezes, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, que a gente abre a internet agora. Quando eu abro a internet, eu viro até o telefone para a janela, que só de dilúvio, às vezes, vem 3, 4, né? De terremotos, maremotos, tsunami. A moda é tsunami, tsunami, né? E gente guardando feijão em garrafa PET, arroz em garrafa PET, já viram isso? E as mensagens vêm de Bezerra, de Maria, só de gente alta também, né? O André Luiz nem entra nesse time das mensagens que vêm terroristas. Assim. A gente está vendo isso muito na internet, né? Está vendo demais essas coisas aí. Então, isso tudo é previsto. Jesus, no sermão profético, fala sobre tudo isso. As palavras de Jesus são muito importantes. Tudo que está oculto será revelado. Até os espíritos estão se revelando também, colocando terror aí, alguns falando que é uma pessoa que não é. E onde doutor Bezerra iria falar isso? Oh, Jesus está no lema, mas abre o olho de vocês, tá? Pode vir um tsunami, as geleiras vão derreter, a metade do Brasil vai sumir. Pô, eu conheço gente que está apavorada com isso. Gente está apavorada. Vou me mudar para o lugar alto, não tem problema não, tá? Na criação do planeta, você sabe como se formou as montanhas para se informar, né? Quando há a virada do eixo, né? O eixo está um pouquinho do local, o mar vai para lá, onde era mar vira terra, aí É. tem aquelas placas, que sobe as montanhas, está no livro da Gênesis isso escrito, de Kardec, 1868, o livro, está lá. Bom, leis Bom, divinas. considerando que a gente tem um tsunami de mais informações o dia todo, deve ser isso. Porque, na Olha só, se a verdade, gente vai a internet para mim, tá, é um tsunami.
na minha cabeça, ela é assim uma devastação às vezes, entendeu? Ela traz informações valiosas, coisas importantes, mas ela também traz carregada assim com tudo isso muita coisa ruim e transformou a vida das pessoas como tecnologia muito bom, mas o convívio familiar, a vida dos adolescentes, o estudo, né? Porque ninguém mais quer estudar, só quer ficar no celular, e por aí vai. Muitas outras coisas, né? Destruiu casais, famílias e por aí vai. Exatamente. Aí, só para ainda vamos estudar a pergunta 648. Kardec, na 648, divide a lei divina. Ele fala que pensais, pergunta da divisão da lei natural em 10 partes, 10 leis. Aí ele fala lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução. Porque a lei de adoração e a lei de trabalho é a ligação do homem com Deus. Agora vamos falar do homem com homem, de relacionamento. Reprodução, conservação, destruição, constitucionamento, sociedade, progresso, as nossas leis, né? Leis humanas, evoluindo, progresso, igualdade e liberdade. E, por fim, a justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade é quando a gente conseguir estar dentro de todas essas leis em harmonia. Então, o que a gente acha que hoje está lei de conservação, lei de destruição. É a parte física do negócio. As coisas acontecem. É normal. Desde que o planeta Terra é planeta Terra, tudo acontece. Mas isso está dentro do plano da criação. Não tem nada fora do plano da criação. Aí sim, o doutor Bezerra fala, Jesus está no leme. Está controlando isso tudo. Mas aí vem também o pessoal, fala que é aqui perto de nós, perto da Saturno, não sei se já ouviram falar da história, lá não tem um cinturão de asteroides, já ouviram falar nisso? Dona Lili falou isso na aula de física, não falou, Elisa? Não falou? O que é aquele cinturão de asteroides, Elisa? De fragmentos, digamos assim. Aí vem gente que fala que ali era um planeta. Não, pode ser. Que alguém apertou um botão lá, explodiu uma bomba nuclear, destruiu o planeta, a próxima Saturno está lá os fragmentos. O pique e o cérebro moravam lá. Aí o que acontece? O cara escuta isso aqui, fica apavorado. A pessoa escuta isso aqui. Fica apavorado. Pô, Mas, só Alfredo, a gente aconteceu vai isso. morrer. Mas as pessoas, mas você vai morrer apavorado com o quê? Você vai morrer um dia. Não, tem Ou vai espírita que morrer tem medo de. Tem espírito que morte tem medo de. morrida, ou vai morrer de morte matada, mas vai morrer. Ô, Consuelo, tem espírita que tem medo da morte e tem medo de espírito. Tá? Tem espírita que tem medo de espírito. Eu não sei, que eu nunca vi. De repente, um dia que eu vi, eu vou sair Sei, eu correndo. não tenho Mas lá no medo meio da da. morte, não. Eu tenho medo de não saber que eu estou morta. Eu sempre falo isso, mas só Se eu isso. morrer, eu te aviso, pode deixar. Ah, me avisa, tá? Olha só, tem espírita que tem medo de espírito. Se eu ver um espírito, talvez eu corra, mas no meio do caminho com ele, peraí, eu sou espírita, deixa eu voltar para conversar com ele. Pô. Se aparecer, que quer bater um papo, quer trocar uma ideia, tem algo a me falar, ou precisa me falar algo. Né? Bom, e da morte, é isso aí. Mas eu estou te falando o seguinte: tudo está dentro de um contexto, é uma harmonia, não tem nada fora. Porque nós temos uma humanidade rebelde, que precisamos passar por diversas etapas, no nosso caso, infelizmente, um pouco até violentas. E nós mesmos somos usados, está lá no livro Libertação de Segunda-feira. E nós estudamos, nós mesmos somos usados uns para corrigir os outros. E o que tiver que acontecer está dentro. Oi? Isso, né? Quando acontece essas catástrofes, você não dá tanto muito bem. Está dentro, está dentro. Está dentro. Isso, Né? Quando aconteceu aquele tsunami, lá na Ásia, na Tailândia, não,
morreu 240 mil pessoas. Indonésia. Aí, Indonésia, 240 mil pessoas. Os espíritos falaram o quê? Falaram que aquilo era necessário. Aqueles que desencarnaram, né, alguns foi por expiação, outros já estavam precisando desencarnar também de uma forma assim para abrir os olhos. Olha só, que forma legal de abrir os olhos deles, para entender essa questão de vida espiritual. E outros não, estavam na hora também. Desencarne coletivo. Os espíritos falaram, não teve nada demais ali. Para a gente, nossa, que tragédia. É verdade. Para a gente é uma tragédia, é horrível. E a gente vê, eu tenho. Acho que o Dodival tem um livro que ele fala que eles foram convidados antes do acontecimento para ir para a Ásia. Acho que eu mandei o Filomeno mesmo, com a equipe para lá para ajudar os desencarnados. É um livro do Dodival. Tá? Transição, Hein? transição planetária. Transição planetária. Eles, não todos os espíritos, né? Os espíritos que estavam dentro do plano, dos planos do governador do planeta, sabiam que tinha que ir lá ajudar os desencarnados, ajudar aquela turma toda. Transição planetária, o nome do livro. Divaldo Pereira foi quando eu Filomeno. Então está tudo dentro de leis. Agora nós, por sermos muito inferiores ainda, ficamos com medo. Medo de quê, né? O Costureira acabou de falar. Todo mundo vai morrer? Medo de quê? Mas a gente tem que. Milênios, milênios acreditando que a morte, né? Acabava tudo na morte. Agora, para a gente estar aprendendo que não é bem assim. Então, ainda há essa dificuldade do que nós trazemos lá de trás. Jafrânio, eu vou Hum, pedir licença para sair, que eu tenho que entrar em outra live, tá? tá. Começa agora Valeu, às dona. 8h30. Valeu. Obrigado aí pela presença, viu? Nossa, Cuidado com o tsunami. Cuidado com o tsunami. então, uma boa noite a todos. Boa Até sempre. noite. Boa Fica noite. com Deus. Tá? Tchau. Bom, gente, então é isso aí. A harmonia que reina aqui no mundo material, a gente não compreende. Aí vem aquele ditado, né? Deus escreve, como é que é? Certo? Torto, Ó, hein? Certo por Certo por linhas linhas tortas. tortas. Não, não é certo por linhas tortas. Ele escreve certo e nós É, que sim. enxergamos torto. Não é isso? Tá tudo Ah, dentro do tá, que, tá né? certo. Ué. É, mas o ditado é esse. Mas só que ele não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo, correto. Agora, a nossa visão, que é torta, ainda cria um ditado para, né, defender o homem. Ele não precisa de defesa. Quem precisa é a gente. Ô, gente, veja bem, está dando, quase dando a hora, 617, tem muita coisa para a gente falar, e a letra A, né? E ela é muito interessante, tá? 617 é muito. Assim como a 614, a 617 é muito legal, né? Então, vamos deixar para a semana que vem, né? Já falta só 3 minutos, 2 minutos, né? Pode ser? Uhum. Já até marquei aqui. Hoje é dia 30, né? Então, semana que vem vai ser dia 5, 4 ou 5? Eu acho que é. 4. Hã? Quarta-feira é 4? Ou é 5? Vamos ter como ver aqui. Peraí. Estou no quarto emprestado aqui, Um até entendeu? minuto. 6 não, porque amanhã é 31. Eu acho que é. Esse mês tem 31. Peraí. Quinta-feira é 31. Sexta 1, sábado É 2, quarta é dia 3, 6. 4, 5, 6. 6. É porque eu estava aqui pensando, segunda-feira nós estávamos no É, livro quarta. Libertação e falamos que segunda-feira seria dia 4. Como é que quarta podia ser dia 4 também? Eu tô no quarto emprestado, né? O cidadão dono desse quarto está morando em São Paulo. Aí não sei por que voltou para casa há uns 15 dias atrás, né? Que a empresa é aqui no Rio, né? Agora chegou férias, né? Foi para Londres, os danados. Londres, Paris, né? Vai ficar 15 dias batendo pé, né? E que felicidade, eu estou aqui no quarto. Esqueci de desligar, gente. Estou falando aqui, achei que tinha desligado, hein?